A gente sempre elogia a dublagem de Chaves, colocando o trabalho dos dubladores como um dos maiores motivos pelo sucesso do seriado aqui no Brasil. Exatamente, era isso que tentávamos dizer o tempo todo. Mas além dos dubladores, uma outra galera também trabalhou bastante para que você pudesse curtir Chaves e Chapolin em português. Quem? Tô falando dos sonoplastas. Quer entender um pouco melhor esse trabalho e por que eles são tão importantes assim? Então se prepare para conseguir diferenciar o tinteiro e a canção da ausência e vem com a gente. Nossa, essa piada é muito ruim. Antes da gente falar da dublagem de Chaves, eu vou explicar rapidamente como funciona nos dias de hoje a dublagem de uma série, um seriado ou um filme. Sim. Um longa-metragem gravado nos Estados Unidos, logicamente, em sua grande maioria, conta com os atores falando em inglês. Very well, Mr. Yo. E para a gente conseguir assistir esse filme no Brasil, existem 3 maneiras. A primeira delas é ser um verdadeiro troglodita e entender perfeitamente o que os atores estão falando em inglês. Chaves, você leu em inglês? A segunda é assistindo o filme com o áudio original em inglês e com legendas em português. Mr. I have a dog. This is a pencil. I go to school. She's my sister. Santa Claus is in the water Claus. E a terceira, finalmente, é assistindo ao filme dublado em português. Atualmente, o trabalho de dublagem, quando vão fazer as adaptações necessárias, consiste em gravar os dubladores falando em português e depois substituir pelas vozes originais, falando em inglês, espanhol ou qualquer idioma. Não me diga! E em linhas muito gerais, o trabalho dos dubladores para por aí. Geralmente as vozes são gravadas em estúdios e depois o pessoal da sonoplastia e edição fazem as substituições colocando essas vozes por cima do áudio original. Eu estou explicando tudo isso minuciosamente, pois até os dias de hoje o trabalho de dublagem é pesado, muito mais do que parece. Mas sem a tecnologia que nós temos hoje, indo lá para os anos 80, quando Chaves e Chapolin chegaram no Brasil, podemos dizer que aqueles profissionais da época sofreram um pouco mais. Nossa, que trabalhão! Os episódios na época eram gravados em fitas chamadas quadruplex, que é tipo essa aí que você está vendo na tela. Lá na Televisa, eles faziam cópias dessas fitas, colocavam dentro de caixas ou latas e enviavam para todos os países que transmitiam Chaves e Chapolin. Essa aqui, por exemplo, é uma fita original de Chapolin armazenada no arquivo do SBT. Para a grande maioria dos países da América Latina, que é onde os seriados fizeram o maior sucesso, não existia nenhum trabalho adicional. Como em quase todo canto se fala espanhol, era muito simples. Só pegar a fita, colocar para rodar e pronto. Que bom raciocínio, hã? Já no Brasil, como vocês sabem, a gente fala português e é aqui que entra o trabalho da dublagem. Mas não só os dubladores precisavam regravar as vozes em espanhol dos atores originais lá do México. Absolutamente todo o áudio tinha que ser regravado. Como disse? Até mesmo coisas banais e corriqueiras, como o barulho de pancada, o ruído dos sapatos de alguém caminhando, e até mesmo uma porta batendo. Anda logo! Sim, tudo teve que ser regravado no Brasil, literalmente qualquer som. Pra ser honesto, até tem uma coisinha aqui e ali que o pessoal conseguiu manter das versões originais, mas assim, é a exceção da exceção. A gente conversou um pouquinho com o Alexandre Costa, que trabalhava na área de sonoplastia do SBT quando Chaves chegou aqui no Brasil. Gentilmente, ele concedeu uma entrevista pro canal e contou mais detalhes de como isso funcionava. Confeccionávamos os ruídos do Chaves, né? Então a botinha dele sapateando lá, né? Isso, aquele sapateado dele. Era realmente uma bota de couro, porém em cima de uma guia, sarjeta, guia, imagina, guia, uma pedra, né? Então eles sapateávamos ali em cima, e o ruído da agressão que o Chaves sofria, né? Então da porrada, aquela história toda. Aquilo era feito com um extintor de CO2 e uma barra de ferro de mais ou menos uns 20 centímetros, uns 30 centímetros mais ou menos, que era o tempo de poder alcançar
para poder tocar no extintor. Então a gente batia no extintor de incêndio, CO2. Muito engraçado, porque ele tinha que estar cheio, porque vazio ele não dá o mesmo som. Então aquele som de sino, de pem, né? aquele barulho que dava, era o extintor de incêndio com a barra de ferro cheio, tá? Completamente cheio, não podia estar vazio. Dava um outro tipo de som. Fala sério, é muito legal conhecer mais sobre os bastidores de Chaves, né? E se você também curte essas histórias e curiosidades, já aproveita para deixar aquele like aqui embaixo, porque isso fortalece muito o nosso trabalho, beleza? Claro que sim! Mas aí talvez você esteja pensando, por que o pessoal tinha todo esse trabalho de ter que regravar qualquer coisa? Batida de porta, pancada no cucuruco do Chaves, tapa na cara do seu Madruga, enfim, qualquer coisa. Isso, por quê? Não seria mais fácil reaproveitar o áudio original da série e só substituir as vozes, como é feito hoje em dia? Sim, seria, e de fato é assim que o pessoal faz hoje. Mas lá nos anos 80, aquelas fitas quadruplex que a Televisa pegava e enviava aqui para o SBT só contavam com um canal de áudio. Tá um pouquinho? Talvez você esteja pensando que canal de áudio é um negócio muito aleatório, não faz ideia do que eu tô falando, mas eu explico. Eu não entendi paçocas! Imagina só um episódio qualquer de Chaves e todos os sons que você escuta simultaneamente. Seu Madruga falando, caminhando, música de fundo, Chiquinha aparece chorando do nada, ou então o Chaves vem do outro pátio com uma vassoura para bater no Kiko, enquanto seu Madruga tá cantarolando. Enfim, são muitas coisas diferentes, só que agora você coloca tudo isso em um arquivo. Não daria para eliminar apenas um desses sons, né? Pois é isso que tinha nessa única faixa de áudio, que é esse único arquivo, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Vozes, músicas, pancadas, risadas da equipe de gravação atrás das câmeras, tudo. E como não tinha jeito de substituir apenas as vozes originais e manter efeitos sonoros, músicas de fundo e tudo mais, o jeito era abrasileirar tudo e regravar do zero. Trabalhávamos com 4, 5 linhas de microfone só para fazer a parte de ruidagem, a parte dos ruídos. Então, abre porta, fecha a porta. Tinha o microfone já próximo da maçaneta para quando você vai acionar, abrir a porta, fechar a porta, tá ali captando o som corretamente. Janelas e tal, vai varrer, som de ruídos, passos, né? Então você tinha passos, se estava no asfalto, era sobre essa pedra. Se era sobre grama, eram alguns rolos de filmes inutilizados, fitas lisas, era uma maçaroca, não tinha saquinho plástico não, naquela época. Naquela época a coisa era de verdade. Então, tinha ao lado assim, você pisoteava e dava a impressão que você está caminhando sobre grama, que eram feitos, que nem você vai tomar um cafezinho, você tem o ruído da xícara, talher, água, tudo isso a gente confeccionava dentro do estúdio de captação. Nos dias de hoje, a tecnologia audiovisual está muito mais avançada. Então, os profissionais de dublagem já recebem aqui tudo separadinho, vários canais de áudio. Então tem um canal para as vozes, outro para efeitos sonoros, outro para as músicas, então fica muito mais fácil substituir apenas as vozes. Sacou? Vamos pegar um filme atual e popular que fez sucesso no mundo inteiro, sei lá, tipo Vingadores. Se você pegar uma cópia que foi distribuída no Brasil, vai contar com as mesmas músicas de fundo e os mesmos efeitos sonoros de uma cópia que foi distribuída nos Estados Unidos, na França, no sul da África do Norte, em todo lugar. E só para matar a sua curiosidade, imagina só, lá nos anos 80, o pessoal se deparando com um momento em que eles precisavam criar um efeito, por exemplo, de um avião. Ou então de uma vaca mugindo. Não tinha como colocar uma vaca dentro do estúdio, menos ainda um avião, né? É claro que não. Toda essa parte de efeitos impossíveis de serem regravados vinham de discos próprios que contavam apenas com efeitos sonoros. Como nesse aqui, que pela capa a gente já consegue identificar quais efeitos ele tinha. Foguetes, trens, armas,
vidro quebrando, aviões e muitos outros. E também foi através de discos que boa parte da trilha sonora de Chaves e Chapolin foi criada. Boa parte das músicas mais famosas de Chaves, que também são conhecidas como BGM, saíram do disco Kids and Cartoons, uma coletânea da Brutal Music. Afinal, quem não se emociona só de ouvir isso aqui? Mas eu já falei muito mais a respeito das músicas de fundo, dessas BGMs, e você encontra vários vídeos bem interessantes sobre esse assunto aqui no card. Mas e durante as gravações lá do México? Será que também tinham esses truques durante as gravações? Por lá, na década de 70, era ainda mais artesanal, pois o pessoal precisava criar vários efeitos sonoros atrás das câmeras no mesmo momento em que estavam rolando as gravações. Tudo muito sincronizado. Em 2021, a gente bateu um papo muito legal com o Guilherme Cárdenas Jr., filho do famoso figurante narigudo. E ele contou que o seu pai, além de figurante, também trabalhava como assistente de produção e contribuía na sonorização. Pues la oportunidad que tuve de ir a Televisa fue chico, donde ya me di cuenta lo que hacía mi papá, los ruidos que hacía para el programa, que le pegaba a un extinguidor cuando le daban un puñetazo a alguien. É muito interessante ver todos esses detalhes da produção sonora, tanto das versões originais quanto das versões aqui do Brasil, que são dubladas, e a gente poder comparar. As duas equipes usavam um extintor de incêndio para produzir sons de pancada, por isso são tão similares tanto na versão original quanto nas versões brasileiras. Compara aí. Ah, tá me gozando porque eu tropecei, né? Eu? Burlándote de mí porque me tropecé, ¿no? O Guilherme Cárdenas pai também era responsável por criar o efeito sonoro do piripaque do Chaves, e para isso ele utilizava um apito. También el silbato de vaivén cuando le daba la garrotera al Chavo del Ocho. O vídeo completo da entrevista com o Guilherme Cárdenas Jr. também tá aqui no card e vale super a pena assistir. Ele é muito gente boa e falou diversas curiosidades muito bacanas. Porém, se tem algo que intriga qualquer fã de Chespirito até os dias de hoje, é a trilha de abertura do Chapolin Colorado. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe de onde saiu essa música. Não tem ninguém! Ninguém sabe quando foi criada, quem é o compositor, o que come, como se reproduz, nada. O pessoal já mandou e-mail para o SBT, já perguntaram em tudo quanto é canto. Na época que eu trabalhava no SBT, muitas pessoas me mandaram mensagem falando: Renan, vai até os arquivos, vai lá ver se você consegue alguma coisa, e eu não consegui. De qualquer forma, quase tivemos um sopro de esperança quando o Diego Alves, que é sonoplasta do SBT, publicou esse vídeo. Chegou a hora de postar o vídeo que mais me pedem aqui desde quando eu comecei a postar vídeo, é sempre o mesmo comentário. Disponibiliza pra gente a trilha do Chapolin. Você tem a trilha do Chapolin? ¿Você sabe qual é o nome da trilha do Chapolin? Então lá vai. Aí todo mundo ficou feliz e pensou, vamos descobrir de onde raios saiu essa música. Mas não foi bem assim. E eu sei que se você chegou até aqui, você vai me perguntar: Diego, qual o nome dela? Eu não sei. Diego, você pode mandar ela pra gente? Não posso. Eu fui atrás, perguntei pra pessoa mais antiga que eu conheço do setor de chamadas, que é de onde essa trilha tocava. Ela não sabe o nome e lá em chamadas ela também está escrita como chamada Chapolin. Então acho que nunca saberemos o nome dela. Pois é, um verdadeiro balde de água fria em todo mundo. Essa onda foi das fortes, foi das grandes, né? E sabe qual é um outro mistério que todo mundo quis desvendar? O nome do Chaves. Puxa, Chaves, como é seu nome? Meu nome certo aí, ó. A gente já fez um vídeo contando tudo a respeito do Diário do Chaves, que é uma obra escrita pelo próprio Roberto Gomes Bolanhos. Se fala muito por aí que o nome do garoto é revelado no livro, mas
Será que é mesmo? Será que é Rodolfo? Será que é Spiriquitiberto? Será que é Sente? Será que é Chinforínfola? Será que é um... Você só vai saber a resposta se clicar nesse vídeo e deixar o seu like. Não precisa deixar o like, mas assiste e deixa o like, custa nada. E não vale pular lá pro final porque esse vídeo tá bem legal, hein? E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.